tudo bom com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver aí o comércio no passado brasileiro. A gente conheceu um pouquinho sobre as trocas comerciais, não foi? Nós falamos como é que as pessoas fazem para fazer as trocas comerciais, o que essas pessoas utilizam aí para fazer as trocas comerciais. Então, hoje nós vamos conhecer no Brasil. No Brasil era assim também? O que vocês acham? No Brasil ocorria o chamado escambo, que é a troca de produtos por produtos? Bom, é isso que a gente vai conhecer agora, né? Sobre como é que as pessoas aqui no Brasil faziam, na verdade, para fazer as trocas entre mercadorias. Então, para ajudar vocês, das páginas 12, 13 e 14 do livro de história de vocês. Lembrando, gente, tá? Uma coisinha aí que, como ontem foi feriado, nós não tivemos aula, hoje a gente está complementando aí com a nossa aula de história. Então, peguem o livro aí de história de vocês, o caderno também, para a gente fazer a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá então. Relacionando aí, né, eu vou deixar para vocês aí a atividade, tá? Explorando documentos, relacionando aí o comércio, né? O que os europeus, eles buscavam encontrar relacionando as trocas comerciais. Eles buscavam encontrar um caminho marítimo para chegar às Índias. Nessa região pretendiam comprar especiarias, que eram produtos muito desejados na Europa. E na questão 2 é o seguinte, que as embarcações, elas eram frágeis e pouco espaçosas. O trajeto demorava meses e às vezes a comida e a água acabavam no meio do caminho. Além disso, os europeus que existiam, falavam, né, que existiam monstros habitando os oceanos, ok? Então essa daí é a da nossa atividade anterior. E aí a gente falamos também sobre o comércio pelos oceanos, né? Como é que era realizado o comércio pelos oceanos? Que atualmente o transporte de mercadorias é muito mais fácil, porque existem tecnologias, os mapas, o GPS, que ajuda aí na rota, né, das grandes mercadorias pelos oceanos. Antigamente não, eles enfrentavam dificuldade durante as suas viagens. Foi alguns pontos que nós retratamos na nossa aula de história anterior. Em busca de especiarias, nós comentamos também quais eram os produtos aí que os europeus, eles encontravam, eles queriam encontrar durante as suas rotas comerciais, né? Nós falamos aí, além do ouro, eles também buscavam, né, especiarias, que eram produtos aí para temperos, os chamados aí especiarias. Quando começaram a navegar pelos oceanos, os europeus buscavam encontrar um caminho que os levasse para as Índias. Então, era uma das principais rotas deles, certo? Aí nós temos as especiarias, né? Que eram aqui a canela, a pimenta, noz moscada, o cravo da Índia, gengibre, a porcelana e a seda também. São algumas especiarias e produtos, utensílios que os portugueses aí buscavam durante as suas grandes navegações. E agora entrando no nosso assunto de hoje, falando sobre o comércio brasileiro. Vamos lá. Que em relação ao comércio brasileiro, como vocês podem observar aí, era o que? As trocas comerciais que eles faziam com os indígenas também. Com os indígenas, né, e com outros povos que eles encontravam ao longo do caminho. Aí vocês vão pensar assim, mas professora, o que os indígenas iam oferecer para os portugueses? O que eles iam oferecer? Serviços, trabalho, né, na exploração aí dessas especiarias. Os indígenas, como eles não conheciam os utensílios, eles ficavam admirados com o que os portugueses tinham.
Então, existiam aqueles indígenas, vamos dizer, o líder, que ele capturava outros indígenas e aí esses indígenas, eles trabalhavam para os portugueses e em troca eles recebiam aí mercadorias, espelho, roupas, tecidos, utensílios. Por quê? Porque para eles era novidade, era algo assim que valioso, vamos dizer assim. Os portugueses, eles se interessaram pelo quê? Pelo pau-brasil inicialmente, né, que existiu em grande quantidade. Só que com o tempo, essa exploração ela ficou mais difícil. E aí o que aconteceu? Outro comércio, né, eles viram que outro tipo de troca comercial serviria também, que era o comércio do açúcar, né, da cana de açúcar também. Aí ele vai destacar o seguinte aí para vocês, que a partir de 1530 os povos africanos foram trazidos ao Brasil e escravizados por aproximadamente 350 anos nas vilas e nas cidades. Eles vendiam produtos como cesto, frutas, verduras, doces, animais, e esses escravos eram chamados de escravos de ganho. Olha só, porque eles vendiam produtos e tudo que eles arrecadavam, todo tipo de produto era devolvido para o seu mestre, né, para o seu dono, o seu feitor. Então esses escravos eram chamados de escravos de ganho, certo? Foi outro assunto também que nós abordamos aí. Dentro dessas questões aí do comércio brasileiro, nós temos os chamados tropeiros. Quem eram os tropeiros, professora? Os tropeiros, trabalhadores que transportavam mercadorias nas terras brasileiras. Eles viajavam em grupos e montados em animais ou a pé, conduziam gado ou transportavam tecidos, sapatos, alimentos e outros produtos para serem vendidos aí em diversos lugares. Então, olha só, como é que eles viajavam? Viajavam em grupos e também montados em animais ou a pé. Conduziam o gado ou transportavam os tecidos, né, os utensílios para serem vendidos. Então, os tropeiros eram as pessoas que saíam aí vendendo os produtos. Mas nós temos outro também, né? Que é o chamado aí os mascates. Quem eram os mascates, professora? Os mascates eram vendedores muito comuns no Brasil. Eles viajavam por várias cidades vendendo produtos também. Então, assim como lá nós temos, né, os tropeiros, os mascates também viajavam vendendo produto. Professora, qual a diferença entre os dois, né? Que os mascates, eles não andavam em grupo, então eles já tinham a sua rota e muitas vezes iam sozinhos. Além disso, nós temos também outro tipo de vendedores. Quem eram, professora, esses outros tipos de vendedores? O chamado caixeiro viajante. Quem eram os caixeiros viajantes? Eles eram vendedores bastante comuns há mais de 100 anos. Diferentemente lá dos tropeiros e dos mascates, o caixeiro viajante, ele já não levava o produto. Ele já anotava, né? Você, por exemplo, eu preciso de um tecido, eu preciso de uma joia. E aí o caixeiro viajante, ele anotava o produto que você precisava para depois lhe entregar. Então ele já não ia vendendo os produtos, ele só anotava, era mais específico, né? Atualmente existem comerciantes que têm um trabalho similar ao dos mascates. São os ambulantes que vendem diferentes produtos nas cidades, olha só. Por isso são chamados de ambulantes, porque não tem uma loja ou um local fixo para venda. Então, olha só, atualmente existem, né,
pessoas que saem vendendo produtos, andando por aí, vendendo seus produtos. Eles já não são chamados aí de mascates, são chamados aí de vendedores ambulantes. Então, olha só a diferença, né? Como tudo vai mudando, desde a troca de mercadorias, o dinheiro, até as pessoas também que vendem produto. Então, olha a diferença disso daí, né? E para a prática em casa, vai ficar aí para vocês a página 15 do livro de história. Lembrando também que é para vocês fazerem, o livro de datas comemorativas. Aproveitar e fazer a página, né, 26 do livro de vocês, tá? Na página 26 vai lá a data comemorativa de 7 de setembro, né? No qual ele vai falar o seguinte, que no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Isso significa o quê? Que o Brasil se transformou em um país com governo e leis próprios, ok? Não esqueçam de fazer aí o livro de datas comemorativas, né? O almanaque de dados culturais, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa semana e hoje a teacher separou conteúdo para vocês sobre o capítulo 6, Abuse Day. Na verdade, são os numbers de 50 até o 100. São as páginas 81, 82 and 83. Let's go! Galera, vamos dar uma revisada aqui rapidinho na página 81, que ela fala sobre os numbers. Eu vou dar play aqui no áudio e ele pede para repetir, tá? Tentem repetir na casa de vocês. 2. Listen and repeat. 50, 60, 70, 80, 90, 99, 58, 64, 75, 87, 93, 100. Lembrando que 100 é 100, quando eu quero falar 200 é 200, e aí eu posso falar a unidade seguido da palavra 100, que eu vou estar falando da centena. Então, por exemplo, 600 é 600, ok? Então, fora isso, eu posso falar também 100, que também vai significar 100, só que esse 100 significa uma centena, tá? Então, não dá para utilizar pensando em outras centenas. 100 sempre vai ser uma centena, que é igual a 100. Espero que tenha ficado claro isso. Vamos aqui na página 84, então. Aqui é um exercício mais de interpretação. Veja bem. Vocês irão completar aqui dentro desses quadrinhos brancos com numerais. Só que são numerais que correspondem a essas informações. Veja bem. The number of days in a week. Quantos dias tem na semana? The number of months in a year. Days in April. Então vocês têm que ter um calendário de 2020 para poder olhar direitinho quantos dias tem no mês de April. Days in December. Quantos dias tem nesse mês também, vocês vão olhar. Minutes in an hour. Minutes in an hour. Quantos minutos tem em uma hora? Players in a soccer team. Quantos jogadores tem num time de futebol? The number of players in a tennis match. O número de jogadores aí numa partida, né, de tênis. The numbers of hours in a day. O número de horas por dia. E quantas letters in Brazil? Qual o número de letras
que tem no nosso ABC? Quem é que sabe? Então pausa o vídeo, pensa direitinho. Se não souber a resposta, pesquisa e depois volta aqui para corrigir a atividade. Então, galera, deixa eu só explicar uma coisinha para vocês. Não é o ABC como eu falei, tá? Aqui é quantas letras tem nessa palavra, Brasil, tá? Então, mais fácil do que quantas letras tem no ABC. Vamos corrigir, então? The number of days in a week, dias na semana, 7. The number of months in a year, os meses num ano, 12. Days in April, 30. Days in December, 31. Minutes in an hour, 60. Players in a soccer team, 11. The number of players in a tennis match, 2. The number of hours in a day, 24. And letters in Brazil, 6. Tem 6 letrinhas na palavra Brasil. Brasil. Terminou, teacher? Ainda não. Vocês irão aí fazer essa atividade que diz assim: do the math and write the results in full form. Vocês irão escrever o resultado dessa multiplicação, tá? Então pausa, vê direitinho a multiplicação e escreve na forma por extenso. Vamos ver então como é que ficou? Letra A. 3 vezes 10, né? Vai ficar 30. B. 3 times 5. 15. 2 times 9. 18. 18. 8 times 4. 32. 3 times 7. 21. Terminou, teacher? Ainda não. Listen and write the numbers. Vocês irão ouvir os números para poder então corrigir. Vocês vão fazer um exercício de listen, beleza? Então pega o caderninho, anota, vai ter que dar um pause nesse vídeo, copiar A, B, C, D, E, F, G, porque eu vou falar os numbers e vocês irão copiar, ok? Vamos lá, galera. Are you ready? Let's go então. A, 12. B, 14. C, 7. D, 19. E, 23. F, 27. And G, 18. Vou repetir novamente, tá? Se possível, vá pausando o vídeo para ouvir cada letra, tá? Vamos lá. Letra A, 12. B, 14. C, 7. D, 19. E, 23. F, 27. And G, 18. Vamos corrigir agora? Vamos ver se vocês acertaram. Let's go! São esses números aqui que eu falei, pedi que fosse tudo em full form, nada de numeral, tá? Agora vocês irão fazer a página 85, que na verdade, gente, isso aqui eu já tinha feito com vocês. Só que eu não tinha visto essa atividade que fica no final do capítulo. Quando eu falei de dias da semana, eu falei que era uma timetable, falei que vocês têm mais matérias do que o livro de vocês ensina. Por exemplo, Financial Education, tem Swimming, tem History, Geography, e tudo isso o livro de vocês não traz. Então assim, pega no caderno de vocês aquela atividade que vocês fizeram sobre os horários das aulas de vocês, porque é basicamente isso que a página 85 pede. Vocês irão colocar cada linha dessa que vai ser uma matéria, tá? Coloquem na ordem. Qual é o primeiro tempo na segunda-feira? Qual a primeira aula que vocês têm? Depois na segunda linha, qual a segunda aula que vocês têm? Isso daqui tem o horário certo de vocês. Então as respostas corretas têm que estar de acordo com o horário das aulas de vocês, ok? Feito isso, então vamos dar uma olhadinha como é que fica a segunda-feira. Vai ficar History,
PE e 2 tempos de português. Na Tuesday vai ficar então Geography, tem aula de English e 2 tempos de Math. Na Wednesday tem o primeiro horário é Swimming, segundo tempo é Music, terceiro Financial Education e por fim Science. Na Thursday vocês têm Geography, aí tem também no segundo tempo Geography and History Local, que é a geografia e história de Rondônia, Math, que é matemática, e termina o último tempo com English. Na Friday, o que vocês têm na Friday? 2 tempos de português, Science no terceiro e termina a sexta-feira com a aula de Arts. Ficando com dúvida, galera, sabem onde me encontrar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Bye! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando aí mais uma aula de matemática. Ontem foi feriado, né? Dia 7 de setembro e hoje é dia 8 de setembro. A gente continua aí com o nosso conteúdo de fração, mas a gente vai trabalhar aí com fração de quantidade. Uma observação que a tia tem para fazer para vocês é que a gente vai trabalhar muito divisão, tá bom? Então a gente precisa estar aí com a nossa mente trabalhando o conteúdo de divisão. Aproveita esse tempo que está aí em casa, treina bastante multiplicação e divisão, porque eu já disse para vocês que é muito importante, tá bom? Então a gente vai estar trabalhando hoje as páginas 32 e 33. Precisa estar colocando aí a data do dia 8 do 9, ok? Então bora lá começar nossa aula? Simbora, né? A gente tem aí um troca de ideias. Camila tem o hábito de poupar. Sempre que ganha uma quantia em dinheiro dos pais ou dos avós, ela guarda uma parte no cofrinho. Camila conseguiu poupar 24 moedas de R$1. E para comprar uma caneta colorida, ela gastou aí 1/3 dessa quantia. Vamos calcular quanto que custou aí essa caneta. Lembrando que ela conseguiu poupar aí, ó, 24 moedas de R$1. Então ela tem R$24. E aí a gente observa aí que ela gastou 1/3 dessa quantia. Vamos lá calcular para saber, né? A gente já sabe aí determinar a terça parte, né? Quando a gente determina a metade, a gente sabe que divide por 2. E terça parte a gente divide aí por 3. Então foram divididas aí as 24 moedas em 3 grupos, ok? A gente vem calculando aí o nosso 1/3 de 24, aonde a gente observa a seguinte situação. Quando a gente trabalhar a fração quantidade, sempre vai ter uma quantidade dada pela questão. Então a gente vai trabalhar com essa quantidade, sempre dividindo pelo denominador, ok? E o denominador é qual número? É o de cima ou é o de baixo? É o de baixo. Então a gente vem pegando aí a quantidade que foi dada, que era 24, dividindo para 3, tá bom? Fazendo essa divisão, a gente tem que é igual a 8. Logo aí, a caneta colorida custou R$8, tá bom? Agora a gente tem uma atividade, tá bom? Para estar realizando. Nessa atividade a gente precisa ter uma tesoura e cola, que a gente precisa estar recortando aí as fatias da pizza para poder colar aí, tá bom? Mas inicialmente a gente faz as continhas, certinho? Vamos ter aí na página 33, número 1. Para o jantar, Anderson e os amigos pediram uma pizza de 8 fatias. Recorte as figuras da aba e colhe-as na pizza de acordo com as informações a seguir. Então, bora lá. Inicialmente, a gente tem aqui, ó, um meio da pizza tem rodelas de tomate.
Só que a gente vai observar aí que a quantidade dada pela questão foram 8 fatias, não foi? Então a gente vai ter que trabalhar aí, ó, 1/2 de 8, que é o que a gente vai ter ali, ó, 1/2 de 8. Lembra o que eu tinha falado no começo da aula? Que a gente vai trabalhar com a quantidade dada dividindo pelo denominador. Então a gente vai ter que dividir 8 para 2, ok? Então nesse momento eu peço que vocês estejam pausando o vídeo, realizando essa divisão, tá bom? Voltando aqui, vamos ver quanto que é 8 dividido para 2, é tranquilo, o quarto ano já sabe, né? 8 dividido para 2, ó. Vamos lá, agora a gente observa aí 8 dividido para 2, que é igual a 4. Agora a gente vai observar aí 1/4 e 1/4 de azeitonas e 1/4 também aí de cogumelo. Então a gente não vai fazer duas continhas aqui, a gente vai fazer apenas uma continha, que é 1/4 de quanto? A quantidade dada aí foram 8, então é 1/4 de 8. Então eu peço que nesse momento vocês pausem o vídeo e realizem. Só lembra aí que sempre é o valor dado pela questão, a quantidade dada, dividindo aí pelo denominador, tá bom? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 8 dividido para 4, que é igual a 2. Então, a gente já entendeu aqui que a gente precisa aí colocar 4 fatias de tomate, 2 fatias de azeitona e 2 fatias de cogumelos, tá bom? Então, peço que vocês cortem aí e realizem a atividade, combinado? Agora a gente tem aí um pontinho para estar realizando. Quantas fatias dessa pizza tem? Tomate. Então a gente vai observar quantas que foram tomate mesmo? 4. Azeitonas e cogumelos a gente já sabe aí que é a mesma quantidade, porque é 1/4 e 1/4. E a gente calculou aqui que 1/4 aí de 8 é 2. Então nós temos aí 2 fatias de azeitonas e 2 fatias de cogumelos. A gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente trabalha aí a fração de quantidade, observando aí que a questão sempre vai te dar uma quantidade, a gente só precisa olhar, ela vai te dar uma quantidade e uma fração. E aí você vai estar trabalhando com a quantidade dividindo pelo denominador, não esquece, o denominador é o número de baixo, tá certo? Agora a gente tem uma tarefa de casa aí nas páginas 34 e 35. Novamente ressalto a vocês que essas atividades para casa servem aí como revisão para as atividades avaliativas, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!